Evidências de que a Bíblia é completa para nos conduzir à salvação. Uma das perguntas mais frequentes, especialmente por parte dos céticos, diz respeito à autenticidade e integridade da Bíblia como um livro que contém as palavras de Deus. Outros até perguntam se as coisas escritas ali são as palavras finais de Deus. Eu acredito que a Bíblia está completa. A Bíblia é uma compilação de livros que Deus havia dado ao seu povo. E quando ele deu a eles, ele estabeleceu proibições específicas no uso deste livro. Nada deve ser adicionado a ele e nada deve ser tirado dele. Isto foi explicitamente declarado no livro de Apocalipse capítulo 22 versos 18 e 19, que diz: 18. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Esses versículos provam claramente que a Bíblia está completa. Caso contrário, Deus não mais nos proibiria de adicionar e retirar qualquer coisa dele. Quando nada mais precisa ser adicionado, ou ser deduzido, de algo, isso significa que já está completo. Se você adicionar ou tirar qualquer coisa desse algo, perderá a perfeição. Então, pela lógica, acreditamos que a Bíblia é um livro completo já que Deus nos mandou não adicionar ou deduzir mais nada dela, e desobedecer ao seu mandamento mereceria uma punição proporcional. Deus havia falado com a humanidade desde o tempo da criação do homem, desde o tempo de Adão e Eva, até Caim, Sete, Abraão, Noé, as tribos de Israel, e assim por diante. A comunicação de Deus para a humanidade foi constante. No livro de Hebreus capítulo 1 versos 1 e 2 diz: 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. 2. Nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Deixe-me enfatizar o que São Paulo disse: nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho. Nós estamos realmente vivendo nos últimos dias no calendário bíblico. Usando o pretérito imperfeito do verbo falar, falou, isso implica uma ação completa. Em outras palavras, tudo o que deve ser revelado foi revelado por seu Filho, e todas as coisas que precisam ser ditas foram ditas por Deus através de seu Filho também. Na verdade, até o futuro, até o fim, já havia sido revelado na Bíblia. Apocalipse capítulo 1 verso 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e, enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Então, quando o livro de Apocalipse foi dado, o tempo restante foi curto. Embora possa demorar 2000 anos ou mais, para Deus, é apenas curto. As coisas que estão contidas no livro de Apocalipse são as coisas que devem acontecer em breve. Deus deu a revelação a João através de seus anjos. Conforme está escrito em Apocalipse capítulo 4 verso 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvirá, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Sabemos que o livro do Apocalipse foi escrito em algum momento de 98 depois de Cristo, que foi o final do primeiro século da era cristã. Isso significa que tão cedo quanto esse período, as coisas que devem acontecer em breve e as coisas que devem ser daqui em diante, já haviam sido reveladas a João. E todos eles foram registrados na Bíblia. Apocalipse capítulo 1 verso 19 diz: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Portanto, a Bíblia contém as revelações e profecias completas que cobrem até o fim. Devemos ter em mente que um dos atributos de Deus é que Ele é capaz de declarar o fim desde o começo de todas as coisas que existem. Está escrito em Isaías capítulo 46 versos 9 e 10. 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. 10. Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá, e farei todo o meu prazer. Esse é o tipo de Deus que causou a escrita das Escrituras, ele poderia declarar o fim desde o começo.
Sem dúvida, a Bíblia é completa em todos os sentidos, é final. A Bíblia é a autoridade final quando se trata da salvação da humanidade. Nenhum outro livro deve receber o mesmo valor e importância, e nenhum outro livro pode se comparar com a Bíblia. Definitivamente não há verdade na alegação da Igreja Mórmon de que o livro de Mórmon é superior que a Bíblia. O chamado apóstolo Bruce M. C. Conky, da Igreja Mórmon, disse: quase todas as doutrinas do Evangelho são ensinadas no livro de Mórmon com muito maior clareza e perfeição do que essas mesmas doutrinas que são reveladas na Bíblia. Qualquer um que coloque em colunas paralelas os ensinamentos desses dois grandes livros sobre assuntos como expiação, plano de salvação, coligação de Israel, batismo, dons do Espírito, milagres, revelação, fé, caridade, ou qualquer uma das centenas outros livros, encontrará provas conclusivas da superioridade dos ensinamentos do livro de Mórmon. Isso é estupidez. Colocar o livro de Mórmon, que é cheio de mentiras e invenções de Joseph Smith, em paralelo com a Bíblia em significado e valor é um ato de blasfêmia. O apóstolo da Igreja Mórmon que fez tal afirmação é um falso apóstolo. Ele é como aquele que o enviou, Satanás. Em 2ª carta aos Coríntios capítulo 11 versos 13 e 15 diz: 11. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. 12. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. 13. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O livro de Mórmon é cheio de falácias e mentiras. Mencionei anteriormente que há uma revelação final de Deus, e isso foi escrito no livro do Apocalipse. Mas, de acordo com Joseph Smith, houve outra revelação em 1844. Na seção Doutrinas e Convênios do Livro dos Mórmons, veremos as alucinações de Joseph Smith e seus companheiros. Diz: essa revelação de Joseph Smith é uma mentira. Por quê? Já no século XIX, eles disseram que haverá uma nova Jerusalém que será construída nas fronteiras ocidentais de Missouri, Estados Unidos, e que o templo será dedicado pelas mãos de Joseph Smith. Infelizmente, Joseph Smith morreu por um tiro causado por uma rebelião na prisão. Joseph Smith foi preso por causa das acusações criminais apresentadas contra ele pelo governo dos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos provará que não havia Nova Jerusalém construída nas fronteiras ocidentais do estado de Missouri. E não havia templo que fosse dedicado pelas mãos de Joseph Smith porque ele teve uma morte inesperada enquanto estava na prisão. À primeira vista, essa revelação parece ser uma revelação, mas esta não é uma revelação vinda de Deus. Não nos esqueçamos de que todas as revelações de Deus que devem ser conhecidas pelo homem já haviam sido registradas por João no livro do Apocalipse. Deixe-me reiterar, nenhuma revelação vinda de Deus virá mais após a revelação que foi dada a João através de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas revelações são completas, assim como os ensinamentos de Cristo na Bíblia, eles também são completos. Mateus capítulo 28 verso 20 diz: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo ordenou aos apóstolos que ensinassem a todas as nações todos os ensinamentos que ele lhes ensinou durante seus 3 anos de pregação na terra. Portanto, todos os ensinamentos de Jesus Cristo são finais porque devem ser ensinados até o fim deste mundo. Que Deus ilumine a todos com sabedoria.